Boa noite, queridas amigas, amigos do coração. Quero agradecer a vocês a oportunidade de terem um dia aberto esta porta para mim, de ter me convidado a entrar na casa de Eurípides, de ter podido conviver com vocês tantas alegrias, tantos sentimentos, tantas vibrações, que se não fosse pelo coração fraterno de vocês, não teria tido a grata oportunidade de vivenciá-las. Muito obrigado desde já. Esta noite, meus queridos, estamos trazendo as nossas reflexões, aos nossos pensamentos, uma análise da parábola do bom samaritano. Essa parábola está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 e seguintes. Esta parábola, ela trata, a meu ver, a meu sentir, um sentimento completamente diferente do amor que tínhamos até aquele momento. Nesta parábola do bom samaritano, Jesus dá-nos a conhecer como é o amor da forma como ele pensava. Como é o amor da forma que ele nos passa, que ele nos ensina. Como é o amor que ele gostaríamos que nós compreendêssemos e conhecêssemos, para encontrar a verdadeira plenitude da alma, a independência dos sentidos, a grandeza do espírito. Nesta parábola, então, nós vamos transitar por ela, vendo detalhes desta parábola. Antes, apenas gostaria de colocar como é que era o amor naquela época, interpretado, analisado, exposto por eminentes filósofos daquela época. Como eles entendiam o amor. Para a gente verificar que depois, com o ensinamento de Jesus, esse modelo de amor, ele quebra a lógica, ele modifica. É um sentimento diferente, muito diferente. O primeiro autor, o primeiro filósofo que nós vamos abordar é Platão. Platão é aquele filósofo que, quando a gente se atém a falar sobre algum tema da natureza humana, geralmente começam por eles. Vocês vão observar, quase todos os pensadores, enfim, citam muito Platão. Concordando ou não com ele, ele é o início de tudo, porque ele falou sobre quase tudo, as questões mais intrincadas do homem e da consciência de si mesmo e do universo, Platão trata. E ele trata desse tema amor na obra dele, um dos 35 diálogos, que é O Banquete. Nesta obra, é uma obra que é toda ela voltada para analisar a questão do amor. Lá no final da obra, entra um personagem, porque ao longo da obra, são vários personagens, são pessoas que são convidadas para um determinado banquete, um jantar, e nesse ambiente, cada um deles retrata o seu pensamento sobre o que é o amor. E lá no final desta obra, entra Sócrates no cenário, ele já estava fazendo parte do banquete, mas ele se manifesta ao final. Na realidade, é o personagem que Platão usa para expor o pensamento dele. Em todos os diálogos de Platão, na maioria deles tem Sócrates, e Sócrates é aquele que traduz o pensamento de Platão sobre aquele assunto. E Sócrates, então, no final desse diálogo, diz que amor, mas a palavra que usavam para amor e que usou Platão naquela época, a palavra grega é eros. A palavra ou amor, para Platão, era desejo. Sócrates diz isso. Amor é desejo. Então, o desejo, dizia Platão, é um sentimento que traduz aquilo que nós entendemos por amor. Quando a gente se enamora por alguma coisa, quando nós nos apaixonamos por alguma coisa, diz Platão, na realidade o que caracteriza bem esse sentimento é o desejo.
Eu estou com sede, o meu desejo é um copo de água. Quando eu estou desempregado, o meu desejo é ser empregado. Quando eu estou cansado, o meu desejo é repousar. Então, este sentimento por algo que me falta é desejo. Quanto maior esse sentimento, maior é o amor. Então, quando a gente fala assim, amor platônico, o amor platônico quer dizer, talvez a gente não tenha ainda uma noção, mas agora fica mais claro para nós, quando a gente diz assim, ó, amor platônico, o que é? É um desejo por algo. É aquilo que falta a uma pessoa. O amor de Platão era justamente esse, o amor da falta, o amor da ausência, o amor do vazio, porque a ausência, a falta, é algo que não nos pertence. E é interessante que muitas vezes a gente transita na nossa vida com esse sentimento de amor pelas coisas que queremos conquistar. E a pessoa tem então amor por algo, e este amor é algo que não faz parte do meu patrimônio. O desejo tem justamente essa conotação, a conotação da falta. Mas é interessante, porque no momento em que a gente adquire aquilo que aquilo que até pouco tempo atrás era falta para nós, eu deixo de amar. É uma pegada, uma pegadinha isso, né? Aquilo que me falta faz parte do meu desejo, é o que eu amo. Mas no momento que eu já possuo aquilo, eu não posso dizer que eu desejo isso. Eu já possuo, então não desejo mais. O amor acaba nesta visão de Platão. É só enquanto há desejo. Então a gente tem desejo por várias coisas. Isso é amor da maneira de Platão. E tem um professor aqui de São Paulo, o Clóvis de Barros Filho, que ele dá um exemplo deste amor, muitas vezes na nossa história escolar. Ele diz assim, quando nós desejamos apenas estudar para passar, é amor platônico. Porque a gente está estudando pela nota que vamos tirar no final do semestre, do trimestre, do bimestre. Eu estudo apenas para tirar o 7 ou 8, que é a média, para eu poder passar, mas só. Depois que a gente tira aquela nota, pronto, aquele conhecimento até parece que desaparece. Quando a gente vai ser perguntado, questionado amanhã depois, eu nem sei, porque a gente não estudou com prazer. Eu estudei para passar. Passei, deu, virou a página, estou no outro conhecimento, aquele prazer se desfez. E a gente acaba levando a nossa vida assim, sempre de um desejo atrás do outro, desejo atrás do outro. A gente vive nessa ânsia do desejo, porque uma vez que adquire, aquele amor desaparece. Uma criança, quando pede para nós, agora está chegando o Natal, elas vão pedindo brinquedos, mas esse modelo, aquele outro. Hoje em dia tudo, as coisas vão mudando os formatos, vão mudando as características dos produtos de forma muito rápida, para um determinado equipamento já perder a sua validade tecnológica em pouco tempo para a gente comprar e adquirir um outro, porque eles sabem que a gente se move por esse amor-desejo. Agora é aquele modelo ali, o modelo 7, eu compro aquele modelo 7, dali a pouco já lançaram o 8, que tem outras funções, é melhor, agora o meu desejo é o 8, e assim vai, 9, o Nano, o I, e a gente vai atrás. E a mesma coisa a criança, quando ela ganha o presente faz parte do patrimônio dela, ela matou o amor. Quando ela tem um baú, o baú vão todos os brinquedos lá, ela está querendo outros. O que representa aquele baú? Aquele baú é um cemitério de desejos assassinados pela posse. É isso, não é? É um cemitério de desejos assassinados pela posse. Toda vez que eu já tenho posse daquilo que eu desejava, morri. Matou o amor de Platão. E a gente estuda também assim. E aí dizia esse professor, olha, quando a gente entra, alguns vão lembrar que tinha o primário, a prova de admissão para entrar no ginásio, depois tinha o colegial, não é mesmo? Não me deixe mentir sozinho, eu quero ver mais cabecinha assim, isso, né? Então tinha o primário, aí as crianças entravam lá no primeiro ano, logo no início já diziam para elas, olha, na realidade, o que vocês aprenderam no primário vai ser importante para vocês fazerem a prova de admissão para entrar no ginásio. O primário é importante pro
ginásio. A gente não se dá conta, isso é amor à forma platônica. Está nos dizendo que o que está interessando agora não é o agora, é o que vem depois. Isso é importante para o que está lá. Então a gente começa a estudar para captar informação, para fazer a prova de admissão. Perto da prova de admissão a gente faz alguns testes com as últimas provas e tal. Faz a prova de admissão, passa para o ginásio. Opa, agora eu já estou no ginásio. E a gente acha, bom, agora a coisa está melhor. Não, aí quando a gente chega no ginásio vão dizer, não, a importância do ginásio é vocês passarem para entrar no científico. Porque lá no científico vocês vão para um prédio novo, vocês não vão mais precisar usar uniforme, tem um professor para cada matéria, lá tu vai escolher entre exatas, biológicas e humanas, lá tu pode escolher. Aqui não, mas o ginásio é importante pro colegial. E a gente começa a estudar para entrar no colegial. A gente estuda, entra no colegial e diz, agora a vida vai começar, eu não tenho mais uniforme, eu estou num prédio novo. E aí quando a gente entra no colegial, os professores dizem, olha, na realidade aqui o colegial, o científico, vai valer para vocês entrar no vestibular. E é sempre um outro objetivo que sempre nos colocam à frente. Quando a gente acha que conquistou alguma coisa, é mais um. Então agora é a faculdade. Então a gente passa na faculdade pública, não precisa pagar, bom, que maravilha, agora eu estou na universidade, agora a vida vai começar. Agora tem festa toda sexta-feira na universidade, mas tem nos outros dias também, porque a gente dá um jeito de ter, então é festa a semana inteira. Agora eu estou vivendo, foram aí 11 anos de estudo, agora eu estou vivendo. Mas daqui a pouco a gente vai passando pelos corredores da universidade, vê os murais, cartaz, chamando para estágio. Eu digo, o que será isso aí? Daqui a pouco passa um veterano por nós, vem cá, tu já conseguiu algum estágio? Eu, estágio, para quê? Amigão, se fizer a tua faculdade, não fizer estágio nenhum, não vai adiantar nada o teu canudo no final do curso. Tu tem que fazer um estágio, o estágio é que vai te dar a prática. Aí a pessoa diz, bom, mas agora que eu pensei que ia parar com esse negócio de ir atrás de alguma coisa, tem que ir atrás do estágio. O importante é o estágio. E aí a gente sai atrás de procurar um estágio, consegue o estágio, maravilha, agora eu estou na universidade, sou estagiário, você acha grande coisa, né? Vai começar o primeiro dia de estágio, já nos advertem lá, tudo que tiver errado, tu é o culpado. Porque estagiário é culpado de tudo, vai aprendendo a assumir a culpa, os pecados do mundo, é tudo contigo. E aí a gente vai assumindo aquelas culpas, vai passando, porque diz, não, o importante é terminar bem o estágio, se formar na faculdade e ser contratado pela empresa. Então o estagiário dá de tudo para ser contratado, lá termina o curso, consegue ser contratado pela empresa, diz, agora sim a vida vai começar, eu já sou contratado, formado, tenho canudo, a vida agora começa. E a gente vai então no primeiro dia na empresa, já contratado com um crachá já de funcionário da empresa, não é mais de estagiário, e a gente é recebido lá no Recursos Humanos, é chefe do Recursos Humanos, diz aqui, vem cá, eu quero te explicar. Aqui dentro da empresa nós temos um plano de carreira. Tu vai começar no grau 15, G15 aqui, ó. São 15 níveis até chegar no G1. Só para tu ter uma ideia, no G15 tu é invisível para nós. Não tem nem lugar para tua bicicleta no estacionamento, tem. Não vale nada para nós, tá no G15. Tu já vai começar a ser enxergado do G14 em diante. Mas para chegar no G14 a gente tem que cumprir metas. E vai, cumpre metas, trabalha, conseguiu tal G14, maravilha, diz, não, agora a gente quer ir para o G13, vai para o G13, G12, G11. Quando nós entramos na empresa, o nosso chefe estava no G10, quando a gente chega no G10, ele já está no G3, a gente, meu Deus do céu, também quer alcançar ele, e vai G8, 7, 6, 5, o 4, vai diminuindo, quando vê no G3 ele está, dá um infarto na criatura. Dá um infarto. Ele leva serviço para casa, ele quer avançar. Quando vê, o homem está infartando. Aí dizer para eles, olha meu amigo, coisa está seríssima para ti, vai te despedindo da família, coisa foi séria. Daqui a pouco vem alguém lá da religião deles, chega lá e vai conversar com eles, meu filho, o negócio é o seguinte, o melhor está para vir, é do outro lado, se tu morrer, pelo amor de Deus, a minha vida atrás de alguma coisa, agora está dizendo que o bom é do outro lado. Me dissesse isso antes, eu entrava com o carro num poste, acabava com isso logo, já ia para o outro lado de uma vez. Não é? Você vejo isso, é o amor à moda Platão, é desejo. Isso angustia a gente, deixa a gente cansado, eu estou cansado aqui de falar, de dar esse exemplo, né?
vai atrás de uma cenoura, depois mais outra, não termina nunca isso a vida inteira, porque isso gera essa ansiedade. Quando a gente vive esse amor platônico, é a vida inteira assim. É uma coisa, é outra, agora mais aquela, e quando a gente vê, não consegue nada e está desencarnando. Está indo. Esse é o amor platônico. Aristóteles, que era discípulo de Platão, aí viu isso aí e disse, não, isso está errado. Está errado. Quem vive com este amor eros é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que vai encontrar um desequilíbrio ali à frente, ele não vai ter nunca paz, tranquilidade, não dá. Aí ele diz assim, não, amor não é eros. Amor é filia. É filia. Filia é alegria. Aí Aristóteles diz o seguinte, não, o amor não é o amor da ausência, é o amor da presença. Isso é que é amor. O amor é do agora, da presença, do contato. O amor não é a ausência do que não tem, não, é a alegria daquilo que tem, daquilo que vive, daquele lugar, daquele momento. Nós falando da palestra hoje, então o exemplo entre a diferença entre amor platônico e amor de Aristóteles, o amor platônico para quem está aqui na palestra é o fim da palestra, é o desejo. Seu desejo que acabe logo. Graças a Deus o Velocino está indo embora, hoje é segunda-feira, começou na quinta. Esse é o amor de Platão, é para terminar, é o desejo que acabe. Já o amor de Aristóteles não, o melhor é o agora, é o aqui, é esse momento. A gente tem que aproveitar esse momento. Não ficar pensando que eu vou fazer depois, mas não, eu vou para casa, está me esperando lá, não sei o quê, uma lasanha, eu estou o dia fora, morrer. A gente está lá. Não, deixa isso lá, diz Aristóteles, o bom é o agora. O bom é a filia, o bom é a alegria, o bom é a presença, o bom é o contato. E a vida tem que ser vivida assim, dizia ele. Tanto que ele caracterizava como esse máximo estado de amor, que é amor filia para ele, era a máxima potência do ser. A máxima potência do ser seria a pessoa realizar aquilo que realmente lhe dá uma alegria muito grande, um prazer da alma muito grande. E como os gregos olhavam o mundo e viam que cada astro no universo tinha suas funções, e eram funções diferentes, o Sol não se metia a ter função de um satélite natural, nem a Lua se metia a dar uma de Sol, cada um no seu quadrado. Naquela época era assim, cada um no seu quadrado, e cada um tem que saber qual é o seu quadrado. Nós também. Então, alguns de nós vai adorar pintar, cantar, dançar, dar aula, estudar, ficar dentro de um escritório, carimbando papel, fazendo discurso. Agora não queira alguém que gosta de ficar ao céu aberto, um professor de educação física, botar ele dentro de uma sala de aula, ou botar dentro de um escritório, o homem vai, ou a pessoa vai surtar, porque não é da natureza, a máxima potência dele não é lá naquele lugar, é num outro. E aí Aristóteles dizia, cada um de nós tem que saber qual é o lugar onde nós sentimos a nossa máxima potência. É da presença, nunca da ausência. Então esse mesmo professor dizia o seguinte, que ele percebeu na vida dele que o melhor lugar que ele gostaria de estar é sempre numa sala de aula, que era o lugar que ele se sentia bem. Ele dizia, eu me sentia tão bem numa sala de aula. Ele disse, quando a gente tem amor por aquilo que faz, ele diz assim, a gente não gosta de happy hour, porque a gente diz happy hour, a hora boa é sempre a hora que a gente não está trabalhando, então tu não sente amor por aquilo que tu faz, porque tu quer estar fora. Ele diz, não, o meu happy hour é dentro da sala de aula. Ele diz, eu não gosto de feriado, não gosto de férias, porque eu não estou na sala de aula, o que eu gosto é de estar. Olha só o prazer que ele tem de estar dentro de uma sala de aula. Ele contou que a primeira vez quando ele sentiu isso, é quando ele era aluno, o professor dividiu um tema lá de geografia, caiu para ele petróleo, ele estudou, foi falar, aí disse, quando ele chegou na sala, à frente para falar, quando ele viu aquela turma de colegas dele, ele disse assim, meu Deus do céu, que coisa boa está aqui na frente. Ele disse, era tão bom aquilo que ele não começou nem a falar para não terminar logo, ele queria ficar lá, olhando as pessoas. Aí o professor disse, vamos, fala de uma vez. Ele começou a falar aquilo que ele estudou e tal, quando deu 10 minutos,
A galera gostou e disse assim: professor, deixa ele falar mais. Ele disse: por mim ele pode falar, ele tem 45 minutos. E geralmente é assim, né? A gente, quando está começando a preparar alguma coisa, material para falar, a gente estuda um monte, prepara, lê. Diz: olha, é um trabalho lá de meia hora, 1 hora. Quando a gente chega no início, a pessoa fala 10 minutos, meu Deus, já falei tudo, tem mais 50 minutos para falar, bate um horror, não é? Mas é assim, ele disse que ele falou tudo aquilo que ele deu, mas ele tinha mais tempo, mas ele não queria sair dali. Aí ele disse assim: bom, então eu vou começar a inventar agora. Eu não quero sair daqui, eu tenho 45 minutos, vou usar esses 45 minutos. Ele disse assim: vocês sabiam que tem petróleo bom e petróleo ruim? Todo mundo disse: não. E ele começou a dizer: tem, dependendo dos lugares do mundo e tal. E ele começou a olhar para o professor, disse que o professor ficou meio estranho, assim, disse: ele não sabe. Ele está na dúvida, eu vou crescer diante dele. Diz que ele olhou para o professor: o senhor sabia disso, que tem petróleos diferentes? Ele: não sabia. Então anota aí que isso é importante. E o melhor é na Romênia ainda, ele disse para o professor: vai anotando. E ele disse: eu me senti tão bem quando eu terminei, o pessoal batia a palma, era aquela alegria. Ele disse: é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Isto é amor filia, o amor de Aristóteles, o amor alegria. Que a pessoa ama aquilo que faz, esse é o amor. Eu amo aquilo que eu faço. E é sempre o melhor, aquilo que a gente procura fazer e está fazendo. É o amor da presença, não da ausência. Não da ausência. Agora, quando a gente fala de amor, como Jesus nos ensinou, esse amor é o amor ágape. É diferente. É diferente. E esse amor ágape, a gente vai encontrar ele de uma forma bem clara na parábola do bom samaritano. É nessa parábola que a gente vai ver. E é aí que nos interessa entender esta visão do amor como Jesus nos ensinou. É tão rica esta parábola de informações. Tem um autor que foi sugerido pelo Haroldo Dutra Dias, que estuda muito os textos evangélicos, e ele cita um autor, Kenneth Bailey, que é um presbiteriano, que morou quase 30 anos lá na Palestina. Ele teve um financiamento de pesquisa, ficou quase 30 anos lá, conversando com famílias que eram originárias, em termos de costumes, do tempo do Cristo, de Jesus. Então, quando ele levava alguns ensinamentos do Evangelho, as pessoas: sim, mas isso é do costume. Então, começou a alertar para uma série de informações dentro dos ensinamentos do Cristo, que até então eram desconhecidas. E ele faz uma obra que é as parábolas de Lucas, e conta então, com detalhes, essa parábola do bom samaritano. Resumindo a parábola, depois nós vamos ver detalhe, para a gente lembrar um pouquinho dela, né? A parábola do bom samaritano é aquela em que Jesus, chegando em Jerusalém, um doutor da lei tentando testar Jesus, pergunta para ele: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? Como tu lês? Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: faça isso e viverás. Mas ele tinha uma outra dúvida, esse doutor da lei: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. No meio do caminho, esse homem foi atacado por ladrões, que lhe tiraram as roupas, deixaram ele inconsciente. Passado por ali um sacerdote, o sacerdote olhou aquele homem, nada fez, seguiu adiante. O segundo que passa por ali é um levita. O levita faz a mesma coisa que o sacerdote. Por terceiro passa um samaritano. O samaritano desce do cavalo, limpa as feridas daquele homem com vinho, passa vinagre, passa azeite, coloca esse homem sobre o cavalo, sobre o animal que ele estava, levou ele até a próxima cidade, deixou ele numa hospedaria e deixou dinheiro para o dono da hospedaria e disse assim: olha, esse dinheiro é para ajudar no tratamento desse homem. Se ele precisar de algo mais, por favor, reponha. Quando eu voltar por aqui, eu vou te ressarcir. Aí, quando Jesus termina essa parábola, olha para o doutor da lei e pergunta assim: quem se tornou próximo do homem caído? E o doutor da lei responde: aquele que agiu com misericórdia. Parece simples a mensagem. Ela é cheia de detalhes. Uma riqueza imensa de informações. Primeira delas, samaritano.
Quando a gente ouve essa parábola pela primeira vez, sem adentrar um pouco na história, a gente tem a impressão que um samaritano era, naquela época, uma pessoa generosa, gentil, caridosa. Não é? A gente lê a história, o samaritano desceu, ajudou, o sacerdote não, o levita não. Ah, então os samaritanos eram pessoas generosas. Tanto que a gente usa aquelas pessoas que são desprendidas, generosas, o fulano é um samaritano, não é? O fulano é um samaritano, porque enfeixa nessa parábola esta virtude da generosidade, da caridade por excelência. Mas não é bem assim. O samaritano, para a gente ter uma ideia, se a gente retomar a história, as 12 tribos de Israel decorrem dos 10 filhos de Jacó, mais 2 filhos de José. Jacó veio a ser conhecido depois como Israel. Então as tribos de Israel, 12 tribos. Quando eles saíram do Egito, se instalaram na Palestina, e ali essas 12 tribos passaram a conviver. Cada uma dessas tribos representava um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel. Acontece que com o tempo deu problema na convivência. A gente sabe que como é difícil conviver dentro de casa, com familiares, não é? Às vezes a gente se reúne lá nas festividades, assim, vai dar briga. Não tem Natal que não deu, um esfrega, alguma coisa, juntar todo mundo. Maneira diferente de pensar, de agir, você vai imaginar conviver junto, 12 tribos. Deu problema. Quando o rei Salomão, que teve um período lá, que era o período da monarquia israelita, quando morreu Salomão, assumiu o filho dele, Reboão. Reboão era do grupo da tribo de Judá, que ficava ao sul. E aí Reboão, que era da tribo de Judá, disse o seguinte, olha, era um período bastante próspero dos israelitas daquela época, e ele pensou o seguinte, olha, eu vou precisar de muito dinheiro para continuar as obras. E ele tinha uma ideia de taxar impostos maiores para as outras tribos. Os anciões disseram para ele, Reboão, isso é bobagem, vai dar problema. E ele não ouviu os velhinhos e se deu mal. Taxou de forma desigual, eles já tinham atritos, as tribos do norte e do sul já faziam algum tempo, isso nós estamos falando do 11º século antes de Cristo. Antes de Cristo, quase 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente 1000 anos. E aí, quando ele, Reboão, taxa de forma diferente, dá uma briga e a gota d'água. E aí se dividem, se separam as 10 tribos do norte e as tribos 2 do sul, Benjamim e Judá. E eles começaram a se odiar com o tempo. Há relatos no Velho Testamento, então, de pessoas da tribo de Judá que foram mortas lá junto às tribos do norte, pessoas da tribo do norte que foram mortas aqui nas tribos do sul. Tanto que com o tempo eles acabaram formando uma cidade que era a capital deles, das tribos do norte, que era Samaria. Então aí os judeus, por isso o nome judeus, que eram descendentes da tribo de Judá, os judeus começaram e tinham hostilidade com os do norte, que eram em geral os samaritanos, porque a capital administrativa dele, política e religiosa, era Samaria. Tanto que eles criaram um templo para eles na tribo do norte, no Monte Gerazim, porque as tribos do sul tinham ainda a cidade de Jerusalém, e o templo da cidade de Jerusalém, o templo de Salomão. Então eles rivalizavam até mesmo aonde Yahvé ia estar. Os do norte diziam assim, não, Yahvé está aqui no Monte Gerazim. Tanto que eles instituíram mais um mandamento no Pentateuco de Moisés. Teve o 11º mandamento, que era adorar a Yahvé no Monte Gerazim. Os judeus ficaram por conta. Mas como isso? Adulterando os mandamentos de Moisés, dizendo que Yahvé está lá. Então eles brigavam assim, de se rasgarem. Uma coisa complicada. Nos dias de hoje, a pessoa deixava de seguir no Facebook, riscava do mapa, dizendo, tu não é mais meu amigo, não, sabe? Aquela coisa assim, horrível, né? Então a coisa era séria, nós estamos falando de 1000 anos antes de Cristo. Quando deu 700 anos antes de Cristo, os assírios invadiram as tribos do norte. E dispersaram aquele povo de lá, tiraram
os intelectuais, mais de 20% das pessoas que eram as proeminentes lá da Samaria, tiraram da cidade de Samaria, ficaram só agricultores, tecelães. E lá então eles começaram a introduzir as informações e culturas religiosas dos assírios. E aí eles começaram a fazer um misticismo religioso que os judeus abominavam isso. Abominavam. Então o samaritano era para um judeu a pior pessoa na face da terra. A pior estirpe que pudesse existir na face da terra era um samaritano. Tanto que em 175 a.C., quando os gregos assumiram um poder e o controle na cidade de Jerusalém, eles colocaram os deuses até mesmo no templo de Jerusalém dos judeus, a coisa era séria. Os samaritanos ajudaram os gregos a tomar posse de Jerusalém, a lutar contra os judeus. A coisa era seríssima. Então aí não tem, você já começa a ver, opa, então Jesus tinha outra intenção quando colocou o samaritano naquela história, porque ele está contando aquela história para judeus. É isso que ele contou. Deu um problema sério nessa história. Jesus até correu risco de vida naquela hora, porque ele estava falando nisso para um monte de judeus e contando que a melhor pessoa naquela história era um samaritano. Não foi o sacerdote, não foi o levita, a melhor pessoa naquela história foi um samaritano. Era como se a gente pudesse imaginar, se nos fosse convidar o Gilberto para fazer uma palestra na faixa de Gaza, para uma plateia de 300 homens bomba. Tinha que sobrar para mim, né, Gilberto? Aí convido o Gilberto para falar para 300 homens bomba na faixa de Gaza. E o Gilberto, brincalhão do jeito que ele disseram para ele: Gilberto, fala sobre o homem de bem para eles lá. E conta uma das tuas historinhas para ele que eles vão adorar. Gilberto vai preparado, lê o homem de bem lá do Evangelho e vai para aquela plateia de 300 homens bomba. E começa a falar do homem de bem e resolve dar um exemplo para eles do que é o perfil de um homem de bem. E o Gilberto, por ser brincalhão, vai dar o exemplo e vai dizer que a melhor pessoa da história é um judeu. Para provocar. Diz que passa pela mente do Gilberto em átomos de segundos assim: eu acho que essa é a última história que eu vou contar encarnado, vai ser essa. Mas eu vou me aventurar. Não é? Porque é justamente isso, é mais ou menos isso que estava acontecendo com Jesus naquela época. Ele estava contando para um grupo enorme de judeus uma história que o bom da história é um samaritano que o judeu odiava. Odiava. Então a gente já começa, opa, a coisa é mais séria aí nessa parábola. Era bem séria. Bem séria a coisa. Mas é interessante que antes de começar essa parábola, que é no capítulo 10 de Lucas, no capítulo 9, final do capítulo 9, que antecede a chegada de Jesus a Jerusalém, Jesus está em Cafarnaum, diz para Tiago e João, diz: olha, nós vamos a Jerusalém, eu quero ir a Jerusalém. Até aí problema nenhum, porque todo judeu que se prezasse tinha que ir a Jerusalém no mínimo uma vez por ano nas 5 principais festas que eles tinham. Então era uma obrigação religiosa. Só que Jesus diz o seguinte: para ir de Cafarnaum a Jerusalém, o caminho mais perto passava por Samaria. E a gente sabe desse problema da Samaria, agora a gente está sabendo, que era sério. E aí Jesus pede para Tiago e João passarem na Samaria e pedir pouso, e para eles irem na frente e pedir para ficarem lá. Ai, ai, ai. Eu fico imaginando a cara de Tiago e João olhando para Jesus: mas é isso mesmo, mestre, que tu está me pedindo? Para passar em Samaria e pedir lugar para a gente ficar? Mas na Samaria, era isso, está lá, Lucas está dizendo isso, que eles tinham que passar na Samaria. Era quase a mesma coisa da gente fazer uma viagem, por exemplo, de Porto Alegre a São Paulo, de carro, e a gente tem parentes em Curitiba, que é no meio do caminho. Mas a gente já se detesta faz muito tempo.
já nem se fala mais. Mas a gente está indo de carro, estamos cruzando Curitiba 3 horas da manhã e o carro pifa. E a gente diz, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui em Curitiba, a não ser o fulano, meu primo que mora aqui, agora nós estamos perdidos. Vamos pedir apoio, é perto, ele mora aqui perto. E a gente olha para o filho da gente, diz, olha, vem cá, tu vai lá, bate lá, fala com teu primo que nós estamos precisando. Pai, eu não vou lá não, pai. Só a gente já está se odiando há tempo e tal. Não vou. Não, vai lá. É mais ou menos isso. Jesus pede para Tiago e João irem a Samaria e pedir lugar para ficar. Eles foram, porque era um pedido de Jesus. Quem é que ia negar um pedido de Jesus? Jesus pediu, pode não gostar, mas pediu, está pedido. Vamos ter que encarar essa. E foram. Chegaram lá, conversaram com alguns samaritanos, pediram para ficar. Como é que vocês acham que trataram ele? Correram com eles de lá, mal deu tempo de pegar a sandália. Correram de Samaria, chegaram esbaforidos na frente de Jesus. Olha, eu te disse que não ia dar, eu imagino a história, mas deve ser mais ou menos essa. Olha, não deram posto para nós, mal deu para salvar o couro. Né? E aí, João está lá no Evangelho de Lucas. João diz para Jesus o seguinte: Senhor, tu queres que eu peça a Deus para descer o fogo dos céus e queimar todos os samaritanos? Ele não gostou de como foi tratado João, né? Está lá no Evangelho de Lucas. E aí Jesus fez, não, João, o Filho do Homem não veio para tirar a vida do homem, mas para dar-lhe vida. Para dar-lhe vida. Porque havia naquela época uma cultura de que quem fosse um viajante e pedisse água, alimentação, pouso, era uma obrigação, uma ética dos povos daquela época. Eram povos que caminhavam, andavam em animais, chegavam cansados, eram viagens longas. Então não dar pouso, não dar água, era uma coisa gravíssima. E eles tinham uma cultura de que o povo que fizesse isso, o fogo do céu desceria e queimaria essas pessoas. Então João estava querendo ser apenas generoso. Disse, mestre, eu peço, não precisa pedir, deixa que eu peço. Eu senti na carne isso, eu peço para o fogo do céu descer e queimar todo mundo. Jesus, não. Foi até providencial, porque senão Jesus não tinha nem samaritano para contar na história. Se tivesse queimado todo mundo ali, não teria nenhum samaritano que iria contar depois. Então passou isso, Tiago e João estão chegando. Então o caminho foi mais longo para chegar a Jerusalém. E eles estão chegando a Jerusalém, cansado, com fome, com sede. E o que acontece para Jesus após quando eles estão chegando em Jerusalém? Alguém vai receber eles, vai dar água, comida, alimento, deixar eles descansar? Não. Um doutor da lei quer testar Jesus. E o que acontece com a gente quando começa a fazer um monte de pergunta para a gente quando a gente está cansado, com fome, com sede? Hipoglicêmico. A gente não está atucanado, assim, nervoso porque está com hipoglicemia, não é? Alguém começa a perguntar, a gente se irrita com facilidade, não é? Manda longe. Não, vem me procurar mais tarde. É a primeira lição que Jesus dá, é essa. Porque ele está chegando cansado, com fome, com sede, e tem toda a paciência de ouvir aquele homem. Toda a paciência. É como se nós aqui no Eurípides, nós estamos daqui desde as 6 horas da tarde, vamos passar a palestra, passe, depois vai ter algum estudo, vão ser 10 horas da noite. Nós estamos fechando a casa lá embaixo, varado de fome, porque agora que eu vou jantar, quando chegar em casa, alguém para lá na frente e diz assim, São Gilberto, me explica que história é essa de reencarnação. Ah, não, amigo. Casa fechou, amigo. Volta na quinta-feira, que é outro dia de pública aí. Mas só na quinta. Não, mas agora terminou, 10h30 da noite, amigão. Não, isso não é hora para isso, não vai nem entender reencarnação. E eu também não vou te explicar. A gente está com fome. Está cansado. E pior ainda, se vem para nos testar. Se a pessoa que está ali, tu sabe que ela conhece. A gente está fechando a casa, vem alguém lá da Federação Espírita aqui do Rio de Janeiro, vem cá, Gilberto, como é que é o passe de vocês aí? 10h30 da noite. Tu quer me testar? Então me conta aí como é que é a desobsessão. Como é que vocês fazem? Quer saber do trabalho, quer testar. A gente não tem
paciência para isso. É o primeiro exemplo que Jesus, é a primeira lição que ele está dando. Por quê? Porque aqui está o cansaço, a fome, a sede daquele que pode ser o doador do alimento espiritual de que o outro carece. Na realidade, esse doutor da lei tinha uma fome de conhecimento espiritual. E Jesus diz assim, bom, então entre o meu cansaço e a necessidade espiritual dele, eu devo atender a necessidade espiritual dele. É isso que ele está nos dizendo. É mais ou menos aquilo que aconteceu com o Chico, quando uma senhora foi procurar ele no meio da tarde, porque ela estava precisando desesperadamente de um passe. E a gente sabia que naquela época as pessoas achavam que o Chico tinha que nos atender a hora que a gente quisesse. Eu estou necessitada, tem que me atender. E ela foi para casa, para o centro espírita, o centro espírita fechado. Ele sabia onde é que ele trabalhava, foi lá no serviço deles, vem cá, o Chico está aqui, o porteiro disse, não, o Chico não está aqui, não veio hoje. Porque esse porteiro tinha já ordens superiores para sempre dizer que o Chico não estava, porque se o Chico fosse atender todo mundo que chamasse ele, ele não trabalhava. Então, não, o Chico não veio hoje, ela pensou, ele está em casa, foi lá na casa dele. Chegou na casa dele e disse, não, o Chico não está aqui, ele foi trabalhar. Eu disse, mas não pode, estão me enganando. Ela correu para o centro, quem sabe ele está lá, não estava. Ela ficou furiosa. Disse, não, mas ele vai ter que chegar aqui no centro, ficou esperando até 7 horas. Quando o Chico chegou, ela olhou para ele, bonito, né? Tu te julga muito importante, passei a tarde inteira atrás de ti, fui no teu serviço, certo que estava em casa, fui em casa, não estava, vim para cá, que tu também não estava. Tu é muito orgulhoso, mas pegou dele um tabefe na cara do Chico, assim, estalou, ele ficou com a face vermelha. Aí ela disse para ele, caminha lá para dentro e vai me dar um passe, disse para ele. O Chico com a face ruborizada daquele tapa, diz, meu Deus do céu, mas o que é isso? Ele entrou, o Chico entrou, ela foi atrás, o Chico entrou na salinha e disse assim para o Emmanuel, eu não vou dar passe nessa criatura. O Emmanuel olhou para ele e disse, não, tu vai dar passe sim. Vai. Não, mas vem cá, Emmanuel, eu não tenho razão, porque ela me deu um tapa sem motivo nenhum. Eu não tenho razão de estar chateado, de não ter gostado, de não ter energia, vibração agora para poder dar um passe nelas. Não, realmente tu tem razão. Ah, bom, então quer dizer que eu não vou dar passe. Não, estou dizendo que tu tem razão, mas tu vai dar o passe. Mas por quê? Aí o Emmanuel explica para ele, mas meu querido, entre a razão e a necessidade, se botar as duas numa balança, pesa mais a necessidade. Então, faz a tua oração, te acalma e aplica o passe nela. Ele teve que fazer isso. Depois Emmanuel explicou, se tu não desse um passe nela, hoje ela corria risco de se matar. A situação dela era terrível. Razão e necessidade. É o ensinamento que Jesus nos dá naquela hora. Cansado, com fome, com sede, o outro quer testar ele. Ele vai dar o alimento espiritual. E esse homem pergunta, a forma de testar é através de uma pergunta. Por que testar? Por que Lucas usa essa palavra testar? Porque naquela época havia um zum-zum, uma fofoca, de que Jesus ensinava coisa diferente do que estava no Pentateuco e no Talmud. Esse homem aí está inventando coisa, contando fatos e situações, pregando de maneira diferente. Então ele, como era um doutor da lei, ele queria testar Jesus. E aí pergunta para Jesus o que eu devo fazer para atingir a vida eterna. E Jesus, olha só que interessante o embate. Ele quer testar Jesus, faz uma pergunta. A nossa tendência, quando alguém nos faz uma pergunta, é já ir respondendo. Só que esse homem, embora muito inteligente, a gente vai ver pela resposta dele, ele só não tinha ideia com quem que ele estava falando. Ele não tinha noção que ele estava falando com o governador espiritual do planeta. O furo era mais embaixo ali. Aí ele pergunta, o que eu devo fazer para atingir a vida eterna? Aí ele já se surpreendeu na resposta, porque Jesus não deu a resposta, ele fez uma outra pergunta, ele devolveu. Aquele homem que estava investigando passa a ser ele o investigado, porque Jesus disse para ele, o que está escrito na lei? Como tu lês? Devolveu para ele. E olha só o que Jesus disse. O que está escrito na lei, ou seja, nós vamos falar apenas do que está na tradição rabinítica, no Pentateuco, é sobre isso. Nós não vamos falar sobre os filósofos gregos,
sobre os outros pensamentos religiosos e filosóficos. Não, nós vamos falar sobre a nossa lei. E mais, como tu lês. Porque também a gente pode ler de maneira diferente. Às vezes pessoas pegam o mesmo texto, um entende de um jeito, outro entende do outro. Geralmente a gente entende da maneira que mais nos agrada, não é? A gente vai puxando a brasa para o assado da gente, né? Da maneira que mais nos agrada. Eu lembro de uma história do Raul Teixeira, que ele foi ao interior do estado. Aí lá a senhora que acolheu ele na casa, diz assim: Raul, que bom que tu está aqui na minha casa. Nós chegamos a fazer um sorteio entre os confrades da casa espírita para ver quem que iria te acolher, porque todos queriam te acolher. Mas eu tinha uma necessidade muito grande que tu viesse para cá. Sabe qual é, Raul? Ele não tinha nem ideia. Sabe que o meu filho é alcoolista. E eu sei que se tu conversar com ele, tu vai demover ele desse vício. E o Raul diz: meu Deus do céu, eu vim aqui só fazer umas palestras, me arrumo mais essa ainda. Quando eles estão terminando de conversar, tem um barulho da chave, é o filho dela que está chegando. E ela diz: vem cá, meu filho, vem cá, eu vou te apresentar o Raul, daquele que eu te falei e tal. E o rapaz já estava mordido. Quando foi a cumprimentar o Raul, ele já largou na frente. Ele diz assim: ó, vem cá, tu que é espírita, que vocês leem muito a Bíblia também e conhecem a vida de Jesus, eu vou te fazer uma pergunta: tu sabia que Jesus bebia? Largou assim. O Raul olhou aquilo ali e disse: meu Deus do céu. Ele diz assim, o Raul pensou: ficou mais fácil para mim ainda, porque eu achei que eu ia ter que fazer toda uma história para trazer ele para o Evangelho, para depois doutrinar, mas não, ele pulou para dentro do Evangelho. Eu já li o Evangelho de trás para frente, frente para trás, não tem uma única passagem que diga que Jesus bebeu e que ele bebia. O Raul ficou olhando aquela cara e diz assim: estou vendo que tu não sabe, mas eu vou te ensinar então. Só tem uma passagem na Bíblia, Novo Testamento, que diz que Jesus bebeu e muito. O Raul olhou e sorriu e ele diz assim: tu não sabe mesmo, vou te dizer. Você não tem aquela passagem das bodas de Canaã? Tem, sim. Pois é, faltou vinho, Jesus pediu jarros de água, transformou aquela água em vinho. Pois é, então ele bebeu tanto naquela festa, mas tanto, que dali a pouco disseram para ele: teu pai, teus irmãos estão aí. Ele foi na frente da casa: quem é meu pai, quem é meu irmão? Não sabia quem era. Bebeu tudo. Viu como ele bebia? Isso é que é ler as coisas e puxar para a brasa da gente, né? Então Jesus disse para o doutor da lei o que está escrito na lei e como tu lês. Qual é a tua interpretação que tu faz do que está lá? E aí o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Esse doutor da lei era muito inteligente. Por quê? Porque ele estava resumindo 1000 anos de discussão rabinítica sobre o que um judeu deveria fazer para conquistar a vida eterna. 1000 anos. Porque lá no início eles diziam o seguinte: que os judeus deveriam cumprir todos os mandamentos contidos na Torá. Todos. Dava mais de 600. Aí com o tempo eles perceberam: não, isso não vai dar certo, ninguém vai decorar, ninguém vai atingir a vida eterna, porque ninguém vai dar conta de atender todos os 614 mandamentos. Aí eles discutiram, chegaram assim: não, nos 10 mandamentos de Moisés está resumido tudo. 10 é mais fácil. Continuaram discutindo. Aí teve alguns deles que disseram: não, bastam 2 mandamentos. Um que está em Deuteronômio e o outro que está em Levítico. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E o outro que está em Levítico: amar o próximo como a ti mesmo. Bastam esses 2 mandamentos. Então esse homem estava resumindo 1000 anos de discussão. Ele era inteligente, sabia do que estava falando. E o interessante é que isso é importante, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. É importante para a gente entender a história do bom samaritano, a parábola. Por quê? Porque o que o samaritano fez, ele cumpriu por completo esse mandamento. Ele amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e ao próximo como ele mesmo. Porque amar
de todo o coração era a seguinte, para os judeus eles entendiam isso, eles discutiam isso, era muito claro para eles, desde os mais jovens. Amar de todo o coração é o seguinte, quando tu ama a Deus e através dele alguém, teu coração não pode estar dividido. Eu não posso chegar e dizer, não, eu amo fulano, eu amo isso, e dizer assim, mas eu amo, mas não é bem assim, mas eu vou fazer isso, porque afinal Deus vai gostar. Isso é amar de metade do coração, uma parte do coração. Não, tu tem que amar de todo. Tem que amar de toda a tua alma. Amar de toda a alma era... Alma e corpo eles entendiam como uma unidade só. Logo, amar de toda a alma era quando, além de amar de todo o coração, o corpo também se movimenta para realizar a ação do amor. Não pode ficar parado. A gente não pode amar de todo o coração os flagelados, os doentes, e fazer só a nossa prece aqui, dizer, Senhor, dê comida para aqueles que estão com fome e tal, e ficamos aqui. Não, amar de todo o coração e alma é sair daqui, fazer a nossa prece, preparar a quentinha, levar a coberta, agasalho. O corpo tem que fazer alguma coisa. E amar de todas as forças para eles era dinheiro, propriedade. A tua propriedade tem que estar a serviço do Senhor. Teu patrimônio tem que estar a serviço do Senhor. E amar ao próximo como a si mesmo. O homem respondeu isso para Jesus. Jesus disse, então tá, faça isso e viverás. Mas o homem tinha uma dúvida. Quem era, nessa história toda, o próximo? Quem é o meu próximo? Ele pergunta. Por quê? Porque haviam duas correntes naquela época entre os judeus. Uma que dizia o seguinte, dentro desse mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, a gente tem que entender o próximo, qualquer pessoa. Então isso era duro, essa interpretação, porque daí o judeu tinha que amar um samaritano de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Amar um romano de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. E havia uma corrente majoritária que entendia que não, o próximo era apenas um outro judeu. Para atingir a vida eterna, amar um outro judeu de todo o coração, alma e forças, o próximo era só um judeu, não era um samaritano, não era um romano. Então o doutor da lei colocou Jesus numa saia justa ali, porque está recheado de judeus na volta, esse debate está acontecendo, e se Jesus dissesse para ele assim, não, o próximo é qualquer um, dava problema para Jesus ali. Então Jesus resolve, olha só a inteligência. Então ele resolve contar um caso, uma parábola, e que o próprio doutor da lei, ele tem que responder quem é o próximo naquela parábola. E aí conta, um homem que descia de Jerusalém a Jericó, é tomado pelos assaltantes, fica semi-morto, inconsciente, sem roupa. Por que Jesus deixa esse homem é a única personagem na história que não tem identificação? Perceber? É um homem. O outro é o sacerdote, o outro é o levita e o outro é o samaritano. Esse não tem. Por que Jesus na história tirou a roupa e deixou ele inconsciente? Porque as duas maneiras de identificar a procedência de uma pessoa naquela época era pela vestimenta. De acordo com a vestimenta, eu sei que é um romano, eu sei que é um judeu, eu sei que é um samaritano, eu sei que é um grego, pela roupa. Ou então ele falando, fazer uma pergunta para ele, se ele falar em latim, aramaico, vai falar em grego, tu sabe a procedência dele. Então Jesus está dizendo, olha, é um homem, não sabe a procedência, de onde ele é. Como é que tu vai agir nessa situação? E aí Jesus diz, desce por ali um sacerdote. E a estrada de Jerusalém a Jericó, ele diz descia porque realmente é descida. A diferença de altura de nível do mar é quase 1000 metros entre Jerusalém e Jericó. E era uma estrada toda sinuosa, então. Por ser sinuosa, quem vinha atrás tinha consciência de quem é na frente, porque em determinado momento tu faz uma curva, o outro já está lá adiante, tu vê quem está na tua frente. Então, no mínimo, o levita sabia que o sacerdote ia na frente dele. O primeiro a passar é o sacerdote. O que Jesus diz? O sacerdote passa por aquele homem e não faz nada, vai embora. O que Jesus está dizendo para o doutor da lei? Ele está dizendo o seguinte, que esse sacerdote pesou se ajudava ou não. Porque ele pensou, é meu próximo ou não é meu próximo? Ele estava sem roupa, estava inconsciente. Será que é um judeu? Não é um judeu. É isso que Jesus está dizendo para o homem, para o doutor da lei. Esse sacerdote pesou. Pesou. Às vezes para nós é assim também, se a gente está, sei lá, a gente está lá numa UTI, a gente é enfermeiro, dali a pouco só corre aqui que estão precisando ajuda e tal.
E a gente vê se outros vão, a gente vai, não vai, mas se disser que é um familiar nosso, a gente não sai correndo? Se é o meu próximo, eu não vou correndo? Então, é isso que o sacerdote ponderou se era ou se não era. Havia uma outra situação que o sacerdote ponderou naquela época. Nenhum judeu poderia tocar num cadáver, uma pessoa morta. Se tocasse, ele se tornava impuro e tinha um processo de purificação numa sinagoga que era custosa e humilhante. Imagina um sacerdote que oficiava numa sinagoga entrar numa fila para se purificar porque cometeu um pecado. Todo mundo ia dizer, mas vem cá, por que será que ele está na fila? O que ele fez? Era humilhante e custosa financeiramente. Então Jesus está dizendo tudo isso para o doutor da lei. O sacerdote pesou, foi adiante. Depois passou o levita. Quem era o levita? O levita era um ajudante do sacerdote na sinagoga. Como o levita sabia que o sacerdote ia na frente, o sacerdote não fez nada, o que o levita fez? Se ele que é sacerdote não fez, eu não vou fazer. Jesus está dizendo, a gente segue homens e não ideias. E não ideias. Porque a gente pode seguir muitas vezes homens, pessoas. Lá em Porto Alegre, se alguém olha assim, entra na casa, o Velocino fez essa palestra, eu gostei, está lá no grupo de estudo e tal, daqui a pouco a pessoa pega como referência a pessoa, o Velocino. Dali a pouco, se ela vê o Velocino lá num supermercado lá da cidade, o caixa dá o troco errado, faltou R$1, o Velocino faz um banzé danado na caixa. A pessoa está ali e olha assim, mas meu Deus do céu, o Velocino lá do Centro Espírita, lá, dando bronca por causa de R$1 de troco, humilhando a caixa, mandando chamar gerente, fecha as portas, tira foto. Ele diz, meu Deus do céu, é isso o espiritismo? Eu não volto mais lá na casa espírita. Isso é seguir homens e não ideias. É isso que Jesus está dizendo. O levita ainda não tinha aprendido a mensagem. E aí passou por ali, diz Jesus, um samaritano. Quando ele falou samaritano, o pessoal deve ter, samaritano nessa história? O samaritano desce do cavalo, vai em direção ao homem, estão pensando, ele vai chutar o cara que está no chão, é um samaritano, é um que não presta. Vai chutar, empurrar para o precipício, vai fazer uma coisa horrorosa. Não, o samaritano desce, usa do seu vinho para limpar as feridas, que é como se fosse um analgésico. Depois pega o óleo, um anestésico, passa naquelas feridas ali, limpa. Põe sobre o cavalo, leva na hospedaria, deixa dinheiro. Olha só, Jesus está dizendo que o samaritano amou de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. É isso que Jesus está dizendo na história. Ele respondeu que o mandamento é esse. Jesus está dizendo, o samaritano fez tudo isso. E aí então Jesus se volta para o doutor da lei, depois de contou a história. Eu fico imaginando a cara de João e Tiago, ouvindo a história, que depois entrou o tal do samaritano. João disse, mas meu Deus, eu ia pedir para descer o fogo do céu em cima, matar todos os samaritanos. João e Tiago deviam estar querendo abrir um buraco e se enfiar lá para dentro. E o doutor da lei, então, que odiava um samaritano, devia estar espumando de raiva, porque o bom na história era o tal do samaritano. Jesus está nos ensinando também para a gente não generalizar. Às vezes a gente conhece uma pessoa, tem alguma rusga, um problema com ela, daí a pouco a gente já diz que ela e toda a família dela não prestam. Isso aí é Camargo, nenhum dos Camargo presta. Aquele samaritano era uma pessoa. E aí Jesus então conta a parábola, se volta para o doutor da lei e pergunta, quem se tornou o próximo do homem caído? E olha a forma como ele faz a pergunta, porque aqui faz todo sentido do amor que Jesus entendia é esta. A pergunta do doutor da lei é, quem é o meu próximo? Quando a gente fala assim, quem é o meu próximo, é porque a referência sou eu. Eu sou grande coisa, quem é o meu próximo? E Jesus pergunta, quem se tornou o próximo do homem caído? Logo, o amor para Jesus, o outro é a referência. E tornar-se próximo é esse movimento que a gente faz na direção do outro. Tornar-se próximo, ir ao encontro do outro. Às vezes a gente pode estar junto com uma pessoa durante anos e não se tornou próximo dessa pessoa. Quem se tornou o próximo do homem caído? E o que vocês acham? Samaritano, o doutor da lei respondeu samaritano? Não, ele não teve coragem de pronunciar essa palavra.
Nem assim, ó, o samaritano, nem entre os dentes, assim, o samaritano, espumando pelo canto da boca, nem assim. Ele não teve coragem de pronunciar a palavra samaritano. Ele respondeu assim: foi aquele que agiu com misericórdia. Deve ter falado baixinho Jesus, como? Aquele que agiu com misericórdia. Isso é o amor em Jesus, quando o outro é a referência. Agir com misericórdia é colocar o nosso coração córdia na miséria do outro. Misericórdia. O outro é a referência. Esse é o amor de Jesus. Quebra todos os paradigmas. O amor eros, amor filia, a referência é nós. O meu desejo, a minha alegria. O amor ágape é aquele que cede a sua potência para que vibre a potência do amado. Para que a potência do amado viceje, dê frutos. A atenção dele é pelo outro. Este é o amor. O amor que criou essa casa 48 anos atrás. O amor de Eurípides para todos nós. Do carinho dos lugares onde ele nos tirou, nos resgatou, para que nós pudéssemos aqui, através da trilha e da luz de Jesus, construir um novo destino para todos nós. Daqueles que morejaram, trabalharam, trabalham, atuam, daqueles que ainda estão aqui e dão o seu melhor para minimizar a dor, o sofrimento do outro, daquele que bate, daquele que implora, daquele que chora, daquele que recebe o ombro, que recebe um abraço, para que nós possamos fazer nesta ponte em direção a Deus e a Jesus, o nosso próximo como referência das nossas vidas. 48 anos de existência da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, junto aos corações dos trabalhadores aqui, junto àqueles outros que se encontram no plano espiritual, que eram daqui, partiram para lá, e estão lá, alegres, eufóricos, por mais um ano, por mais um momento, de todos nós, que tentamos ao longo da nossa vida viver o amor de Jesus, cada instante. Já se vão longe os momentos em que os primeiros cristãos ardiam nas fogueiras, nos circos romanos. Agora, o nosso trabalho é um trabalho de amor. Não mais daquele sacrifício em que deixamos os corpos ardendo nas chamas, mas que venhamos a trabalhar na direção de Jesus com todo o nosso carinho e destemor. Obrigado, Eurípides, pela oportunidade de trabalho, por esta casa de redenção a todos nós e por todo o amor que tu sempre nos dedicaste, lembrando de nós pelo nome, pelo que fomos, pela nossa história. Mais do que isso, afiançando em nós agora a oportunidade redentora para cada um. Muito obrigado, Eurípides. Obrigado aos demais mentores que fazem desta casa um oásis espiritual neste recanto do nosso Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Apóstolo